falando um pouquinho dos benefícios do Tai Chi e como é uma novidade aqui na Casa Prêmio, então o pessoal realmente está querendo saber um pouco mais, né? Então por isso que a gente sugeriu trazer uma live. Então já vou iniciar aqui, desejando boa noite para todos, para você, Pablo, todos bem-vindos aí, aproveitem a live. Fique à vontade para perguntar, para tirar dúvidas. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Leonardo Dom. Hoje eu estou responsável aqui pela comunicação, pelas mídias sociais da Casa Prema. Muita honra. E hoje a gente traz aqui o professor Pablo, que ele vai contar um pouquinho da história dele com o Tai Chi, vai falar um pouquinho da origem do Tai Chi, vai trazer os principais benefícios para você que está aí realmente conhecendo ou já conhece o Tai Chi e quer uma nova ferramenta, né? Quer descobrir uma nova forma de ter saúde, de ter bem-estar. Mas, enfim, o Pablo vai poder explicar bem melhor. Pablo, se apresenta por gentileza, fique à vontade. E depois da apresentação, já conta um pouquinho para a gente da tua história. Como é que o Pablo entra no mundo do Tai Chi? Conta um pouquinho para a gente o que é esse mundo do Tai Chi Chuan. Legal. Bom, então, boa noite, então, pessoal, né? Boa noite a todo mundo que está aí e vai entrando no grupo aí. Então, o que acontece, né? A minha história, na verdade, a primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro é que o Tai Chi é uma arte marcial, né? Poucas pessoas, às vezes, fazem essa conotação, né? O Tai Chi acabou, de uma certa maneira, ficando um pouco marginalizado, vamos dizer assim, né? Com a expressão de ginástica para idoso, de exercício para terceira idade, coisa assim, né? Só que tem uma questão de ancestralidade dele, a origem dele, as formas dele, elas não de nada são específicas para uma faixa etária, né? O Tai Chi é uma arte marcial. Então, meu nome é Pablo Rafael Cone. Além de professor de Tai Chi Chuan, eu também tenho formação em educação física. Também sou professor e também tenho uma clínica de acupuntura, né, já há alguns bons anos. Mestre em reiki, entre outras coisas, também professor de bonsai, ensino também a técnica, aquelas árvores que vão nos vasos, né? Que também daqui a pouquinho podemos trazer para casa aí também cursos de bonsai, né? Se houver interesse. E a minha história, ela começou dentro das artes marciais, né? Desde criança eu comecei com as artes marciais muito cedo, né? Já fui praticante de diversas artes marciais. E aí você vai percebendo que uma coisa puxa a outra, né? Quando a gente entra nesse caminho, nesse meio, eu comecei com as artes marciais, mas ali dentro das artes marciais eu conheci o bonsai, dentro do bonsai eu conheci o reiki, aí conheci a medicina chinesa, e aí fui conhecendo a própria acupuntura como um todo, né? Que hoje também é um dos meus principais focos hoje, né? E aí o Tai Chi ele veio junto, praticamente ele foi se encaixando, porque você vai entendendo dentro da medicina chinesa, principalmente, que tem uma conexão muito íntima com os exercícios orientais, né? É aquilo que a gente tem falado, para a gente ter uma noção, na Rússia, até postei esses dias, eles estão fazendo Tai Chi para quem está com Covid, no momento, como meio de recuperar a energia dessas pessoas, a vitalidade das pessoas que estão com Covid, não só para prevenir. Então, só para vocês entenderem assim, o quanto essa busca que eu tive pelo Tai Chi conseguiu se expandir de maneira grandiosa, né? Então não é só o Tai Chi. Não sei se te respondi mais ou menos. Claro, respondeu. E eu até queria aproveitar esse ponto aí que tu conectou, né? Eu curioso que sou, não sou nem um pouco entendedor de Tai Chi, mas tenho muita admiração. Vi que ele tem muito uma associação com os 5 elementos, né? Fogo, terra, metal, água e madeira. Não sei se isso poderia ter alguma ligação com essa parte que tu trouxe aí, que ele está sendo utilizado para a questão do Covid, né? Por estar daqui a pouco esse movimento, essa intenção, trabalhando a respiração, que se tudo isso ajuda nesse sistema imunológico, né? Não sei se tem alguma ligação. Até de repente eu vou iniciar essa resposta falando um pouquinho sobre a origem do Tai Chi, né? O Tai Chi, na verdade, ele é uma arte marcial que tem mais de 2.000 anos, né? Então ela já é milenar, né? Então o que acontece? Existem essas artes que são muito antigas, elas não têm uma origem sacramentada, né? Assim, a origem foi exatamente assim, né? Então existem várias teorias acerca do surgimento delas, né? E eu vou citar duas delas aí, uma é mais poética, né? E uma é mais talvez mais concreta.
Uma delas fala sobre Bodhidharma. O Bodhidharma é um indiano, né, muito conhecido, que quando foi para a China, ele foi visitar os templos taoístas, que a gente hoje são bem famosos. Só que na época, quando ele foi nos templos taoístas, não eram templos de Kung Fu, como hoje são mundialmente conhecidos. Eles eram templos de taoísmo. Eram templos de onde as pessoas, quando ele chegou lá, ele viu que as pessoas estavam meditando, somente meditando. E aí ele observou que as pessoas mentalmente estavam extremamente fortes, mas fisicamente estavam definhando. Afinal de contas, elas passavam 8, 10, 12 horas meditando. E fisicamente isso não é nada, né? Não tem nenhuma comprovação que isso seja benéfico, né? Okay? Então é aí que ele observou que faltava esse equilíbrio nele, né? Tinha muito bom mente, mas o corpo era deixado de lado. E aí ele desenvolveu, ele já era conhecedor do Kung Fu, e ele, se eu tentar introduzir o Kung Fu para esse povo aqui, eles não vão ter estrutura física para suportar. Então, uma das teorias diz então que ele condensou, ele fez o Kung Fu ser uma maneira mais lenta, ensinou de maneira mais lenta, mais calma, para ir fortalecendo o corpo dessas pessoas, então, para depois então elas adquirirem então conhecimento para cima do Kung Fu. Uma das coisas que se diz muito, né, às vezes a pessoa pergunta o que é o Tai Chi, ele é muito semelhante ao Kung Fu, né? O Bruce Lee, todo mundo conhece, Jack Chan e tal. A diferença talvez maior é que ele é feito de maneira mais lenta. E por ser mais lento, não torna o mais fraco. Muito pelo contrário, porque você fazer um chute de maneira lenta, controlada, é muito mais complicado, muito mais difícil muscularmente falando, do que você chutar rápido. Então tem alguns benefícios que a gente vai começar a extrair daí desse princípio. A outra teoria que é de surgimento do Tai Chi, que a gente fala bastante, né, e é uma teoria mais poética, né, que eu gosto bastante dela, ela diz que um dia um camponês, né, que ele estava, imagine, né, China, 2000 anos atrás. Então, os vilarejos, ele tinha a casinha dele no meio do nada, e aí um dia ele abriu a janela e ele enxergou em cima de uma pedra, tinha uma garça, né, um grou, né, que chama também, e embaixo dessa pedra, no chão, tinha uma serpente. E aí ele chamou a atenção aquilo, e ele ficou assistindo. E aí, a cada momento, a cobra fazia um ataque contra o Grou, que saltava e contra-atacava, e a cobra também, a serpente também esquivava e ela voltava à sua posição inicial. E ele ficou observando isso e diz a lenda que essa batalha durou dias. E ele ficou dias ali avaliando, né? Então, um dos princípios de todas as artes marciais chinesas, principalmente, é da observação dos movimentos dos animais. Né? Então, aí já começa a entrar um pouco desse princípio aí dos 5 elementos, da observação, né, da natureza como um todo. E aí, então, dali, dessa movimentação, tanto é que os movimentos do Tai Chi tem muitos movimentos com nomes de animais. Tem lá, acariciar a cauda do pássaro, serpente rasteja. Então, vem dessas observações, né, desses movimentos animais, então foram introduzidos aí para esse reino. Quando fala um pouquinho dessa questão aí dos 5 elementos, mais propriamente dessa questão de saúde, a gente sempre fala muito em canais energéticos, né? Diferente, até um detalhe importante aí que eu posso salientar, por ser mestre em Reiki também, né? A gente fala muito em chakras. Chakras são centros energéticos. E na medicina chinesa, no Tai Chi, a gente fala em canais energéticos. Esses canais energéticos são quem nutre os centros energéticos, os chakras. Os chakras não brotam sozinhos, né? Tem quem nutra eles. É como se fosse, a gente imaginar os chakras como se fosse uma lâmpada. A lâmpada não liga se não tiver o fio e a corrente elétrica passando por ele. O fio é o vaso, é o canal energético, né? E essa energia que passa é o Qi, que nós chamamos. E dentro do Tai Chi, a gente, com determinados movimentos que a gente faz, né, por exemplo, esse que eu estou fazendo aqui, esse tipo de aprimoramento de movimento do punho, do pulso, eu estou havendo um movimento um pouco mais de tensão aqui nessa região, que eu estou estimulando, por exemplo, o meridiano do coração. Então, tem como eu trabalhar todos os meus meridianos, fortalecer o meu corpo, minha mente, de uma maneira completa, através do Tai Chi. Então, você tem uma ideia, na China, o Tai Chi é considerado, dentro da medicina chinesa, da medicina tradicional chinesa, uma das vertentes. Existem 7 principais vertentes. Acupuntura, moxa bustão, ventosa terapia,
fitoterapia chinesa, dietoterapia chinesa, tuiná, que é uma automassagem, e os exercícios orientais. E aí eles salientam o Tai Chi, por exemplo. Então tu vê que se usa o Tai Chi na China, eu tive o prazer de morar um período breve na China, né? Onde eu estudei e aprimorei meu conhecimento com acupuntura e com Tai Chi. E durante esse período lá, o Tai Chi é feito por todo mundo lá. Assim, vai nas praças, todo mundo pratica o Tai Chi. E ele é visto como uma maneira de prevenção da saúde. A atividade física como um todo, né, é usada como isso. Mas o Tai Chi em especial, por causa dessas conexões energéticas. Né? Então, esse tem um princípio muito interessante, e aí cada vez mais tem surgido estudos, né? Capacidade pulmonar e tudo mais. Não vou falar agora também tanto dos benefícios para a gente seguir, né? Não sei se eu consegui te responder. Pô, respondeu e ainda acrescentou muita coisa importante aí. Legal. Pessoal, quem tiver aí, tiver alguma dúvida também, vai deixando aqui. Esse papo aqui é nosso, né? Eu estou aqui com o Pablo, mas a ideia é que vocês participem, tirem suas dúvidas. Ele está aqui para ajudar aí no que for preciso. E fala um pouquinho para a gente, né, Pablo, desses principais, né? Deve ter muitos benefícios, né? Pelo só o que tu disse aí. Mas quais são os principais hoje para quem, de repente, está enxergando, quem está aí e quer fazer uma aula experimental, quer, enfim, ter a possibilidade de experimentar no Tai Chi e ter os benefícios. Aí a pessoa quer saber, mas tá, eu vou fazer o Tai Chi, o que ela vai trazer para mim de retorno? Né? O que eu consigo resolver com o Tai Chi? E eu queria que tu trouxesse para a gente pelo menos os principais, né? Porque são muitos, né? Tá. Vou também fazer essa resposta lá um pouco mais longa, tá? Porque assim, lembra que no início eu comentei que o Tai Chi é uma arte marcial, né? Tem que ser visto como arte marcial. Eu já vi muito professor, muito instrutor de Tai Chi, já conheci, já li livros, enfim, né? Afinal de contas, eu já estou neste caminho do Tai Chi. Eu estava contabilizando ontem quanto tempo faz, né? 26 anos de Tai Chi. Já é uma vida, né? Desses 26 anos, eu encontrei tudo que é tipo de professor, de instrutor, né? Inclusive lá na China, principalmente, né? E principalmente lá, eles me diziam muito isso, né? Pablo, se tu usar o Tai Chi como muitos usam, pela intotalidade, pela imparcialidade do seu poder, você vai receber a imparcialidade desse poder, né? Então, quando eles salientam muito isso, né? Muitas escolas de Tai Chi levam o Tai Chi mais para essa coisa mais de corpo, de relaxamento, de meditação. Uma das coisas que falam também Tai Chi é meditação em movimento. Ele não é isso. Eu não ensino isso, tá? Eu ensino o Tai Chi, o verdadeiro Tai Chi, que é uma arte marcial. Porque isso que eu aprendi, inclusive, na China, ela dizia, Pablo, se tu não ensinar e não praticar o Tai Chi em sua totalidade, você não vai receber a totalidade dos benefícios, né? É mais ou menos alguém dizer para ti, Pablo, tem que tomar 1 litro de água, e eu vou lá e tomo 100 ml. Eu não vou estar recebendo o que o meu corpo precisa, né? Eu não vou estar ofertando a ele o que o meu corpo precisa. Então, isso é uma coisa muito importante, porque isso vai de encontro aos benefícios. Então, como é que eu quero dizer para vocês assim, ó, o Tai Chi vai ter tais e tais benefícios se tu não fizer ele da maneira que tem que ser feita, né? Então, assim, isso é muito importante porque quando a gente fala em arte marcial, o Tai Chi sim serve como uma defesa pessoal. O pessoal às vezes não faz essa conexão, né? Ele sim pode ser usado como defesa pessoal. Obviamente que a gente não faz nenhum tipo de apologia à violência, qualquer coisa assim, né? Mas, enfim, as pessoas aprendem a fazer os movimentos e elas aprendem uma coisa que eu gosto muito de ensinar, é para que serve o movimento. Né? Quando você vai fazer determinado... por que a gente acaricia a crina do cavalo? Não tem nada de poético nisso. A crina do cavalo é um golpe. Então, a gente mostra na aplicação para que é que ele serve. Se eu te mostrar para que ele serve, quando tu for executar, tu vai executar ele com aquele pensamento, não é? De fazer o movimento com intenção. Senão fica aquela coisa, né? Que é o que a gente vê muitas vezes em algumas praças, algumas pessoas fazendo, é aquela coisa assim que parece que não tem sentido, não tem tempero, não tem alma, né? Então, para mim ter a totalidade, é importante salientar isso. Então, sim, nas aulas do Tai Chi, a pessoa vai trabalhar equilíbrio, tá? Que é uma das artes, como a gente faz lento, né, mais lento,
Cara, tu fazer um chute lento é uma coisa, né? Depois até, de repente, eu tento demonstrar um chute aqui, mas como é que é um chute do Tai Chi, né? Se tu fizer ele lento, tu vai trabalhar os músculos estabilizadores, que com o passar do tempo, as pessoas de mais idade, principalmente, vão observando isso, né? Elas perdem mais equilíbrio, começam a cair mais, não é? Para te ter uma ideia, o meu TCC, o trabalho de conclusão da faculdade que eu fiz sobre o Tai Chi. Eu fiz um estudo de caso, eu peguei diversas pessoas, né, acima de 60 anos, e eu introduzi Tai Chi para elas durante 6 meses, fiz diversos tipos de testes, tá, cientificamente comprovados da área, né, comprovando como é que estava o equilíbrio delas naquele momento, a força naquele momento. Realizamos o treinamento e depois eu reapliquei o teste. Todas tiveram melhora no equilíbrio. Todas tiveram aprimoramento do equilíbrio. Então, assim, o Tai Chi, por isso que eles falam muito, às vezes, né, que o Tai Chi é uma ginástica para idoso, talvez por causa dessas coisas que a pessoa vai ter, né? Mas não quer dizer que a gente, quanto mais novo, não caia na rua, né? Não perca equilíbrio. Então, um dos benefícios que a gente vai trabalhar bastante é o equilíbrio, né? Outra questão que é pouco trabalhada em atividades em geral, né, físicas por aí, que é a coordenação motora. Cara, o Tai Chi é pura coordenação motora. Daí as pessoas perguntam, eu sou descoordenada, não é para mim. Cara, é para praticar isso, é para melhorar essa tua descoordenação motora que serve o Tai Chi. Não é para quem já sabe ter coordenação, quem já tem coordenação motora. Então, ele é uma ferramenta que vai te propiciar, cara, ter um pouco mais de controle sobre as coisas, né? Hoje em dia, se tu bem sabe, aí já entra um outro benefício, as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Ela dirige, vê o celular, digita no WhatsApp, vê vídeo e conversa ao mesmo tempo, né? Só que nada disso ela consegue fazer bem feito. O Tai Chi, ele consegue te fazer tu ter atenção plena. Eu tinha um aluno meu, que eu nunca me esqueci, que ele me falava, ele disse, Pablo, quando eu estou indo para aula, né, eu estou dirigindo meu carro lá, tudo bem, né, tá. Quando eu saio da aula, eu vou para casa, eu vejo uma mosca passar na frente do meu para-brisa. Tamanha a atenção que eu tenho, que eu estou depois da aula. Então, ele faz eu ter uma atenção no meu corpo, atenção na minha vida, atenção às coisas que me rodeiam, estupenda. Então, olha só o tipo de coisa que a gente está trabalhando. Memória, gente. Tai Chi, diferente de uma aula de musculação, de yoga, ou de qualquer outra arte, assim, você não precisa necessariamente decorar. Você vai seguir o professor. O Tai Chi a gente tem que decorar, né? Você vai repetir, logicamente o professor vai estar te repetindo junto sempre, mas vai ter momentos que o professor vai fazer. Agora vocês façam a forma tal, né? A forma é como se fosse uma coreografia, ok? Então a pessoa vai trabalhar a memória dela. Então pessoas que estão de repente, Pablo, eu estou perdendo a memória, esquecendo de fato. O Tai Chi faz isso tudo reativar. Então, cara, a gente já falou de equilíbrio, coordenação motora, a questão da memória. Bom, força muscular, então, nem se fala, né? Obviamente que você não vai ficar com o corpo de um halterofilista, né? Mas a força muscular que a gente está falando mais é uma força muscular que poucas pessoas trabalham, né? Porque essa força que a gente tanto fala que é dos músculos que vão dar estabilidade, né? Então, por exemplo, você vai descer uma escada. Bom, eu tenho inúmeros casos de pessoas que tinham dor para descer uma escada e quando faz Tai Chi não sente dor. Tinha um caso de um rapaz que ele trabalhava na prefeitura e aí ele foi fazer um concurso para a Polícia Rodoviária Federal. E ele disse, Pablo, quando eu corro dói meu joelho. E aí quando ele fazia Tai Chi, ele podia correr e não tinha dor no joelho. Olha que interessante. Olha o tipo de fortalecimento de ligamentos, de estrutura muscular, de joelhos que você consegue atingir. Então, o Tai Chi não tem nenhuma contraindicação. Muito pelo contrário, quanto mais problemas você tiver, mais problemas você vai conseguir sanar com o Tai Chi. E se você não acredita, gente, vamos lá que vocês vão ver, vão comprovar na pele os músculos que vocês vão sentir que vocês nem imaginavam que tinham. E depois tu conta pra gente aí quando que vai ser a próxima turma, hein? Sim, então, olha só que legal. A gente acabou fazendo essa parceria bem bacana com a Casa Prema, né? O pessoal foi muito, muito solícito ali, muito, muito bacana comigo. E a gente acabou fazendo uma parceria para iniciar uma turma agora dia 2 de março, né? 3 de março. Primeira quarta-feira de março, gente. Vocês me desculpem que eu quarta-feira de março. Vamos olhar aqui. Calendário.
Quarta-feira, dia 3. Dia 3 de março. Então, dia 3 de março é para iniciar a primeira turma de Tai Chi na Casa Prema, né? É uma turma para iniciante, obviamente que se tem algum aluno meu que já praticou, pode também estar adentrando nessa turma, mas ela vai acontecer, então, todas as quartas-feiras, né? Anotem na sua agenda aí, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Essa aula, ela vai ter, assim, em torno de 45 a 50 minutos, tá? A aula já foi de 1 hora uma vez. A gente resolveu reduzir um pouquinho, para quê? Para tornar ela mais contínua. Então, em vez de fazer 1 hora com descanso, a gente vai fazer 45 minutos, 50 minutos com bastante vitalidade, tá? Para ter mais resposta para isso. E a gente vai fazer uma coisa especial aí, na verdade, nós estávamos falando sobre isso antes da live, que era de fazer uma aula experimental na última quarta-feira de fevereiro, que eu acho que é 24 ou 25. Por favor, me ajuda aí. Quarta-feira de fevereiro, quarta, 24. Quarta, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, nós planejamos fazer uma aula experimental. E eu ia divulgar aqui para você. Oi? 19 horas? 19 horas. E eu estava planejando ofertar aqui para você durante a live. Porém, em conversa com a Paula, ali da Casa Prema, ela me disse que já estourou as vagas que tinha lá, que no fim das contas são aulas limitadas, né? O grupo é limitado. Então, nessa dia 24 de fevereiro, obrigado, Joane, também, a gente ficou de ter, a turma já fechou para aula experimental, uma aula que vocês não terão custo, tá? Mas aí surgiu uma outra opção, tá? Então já vou abrir ela para vocês agora. Quem tiver assim de fazer uma aula experimental para conhecer o Tai Chi, no dia 24, então às 19 horas está lotada a turma. Mas às 19h45 vocês vão poder fazer. Então a gente vai abrir 2 horários nesse dia de experimental para que mais pessoas possam fazer, tá? Lembrando que são turmas limitadas. A gente vai abrir essa turma de experimental para 8 alunos, tá? Às 19 horas já fechou. E às 19h45, então, a princípio tem 8 vagas, né, que estamos divulgando agora. Você tem que fazer contato ou comigo ou com o pessoal da Casa Prema para garantir sua vaga. Não vai dar para você chegar no dia lá e querer entrar, tá, pessoal? Porque se já está fechada a turma, não tem nem como entrar. Um outro detalhe que eu gosto de deixar bem frisado é que eu não permito assistir a aula, tá? Você pode fazer a aula, mas não assistir. Porque a pessoa que está fazendo a aula pode se sentir constrangida de estar sendo observada. Eu não gosto de ser observado, assim, né? Então, a gente acabou entendendo que é bom para todo mundo, assim. Então, e outra, você vai lá olhar a aula, você vai ficar assim, é muito fácil. Isso aí é barbada. Aí se eu boto a pessoa fazer aula, ela sai quase chorando. Não estou assustando, tá? Mais ou menos. Mas a pessoa sai sentindo as coxas, sentindo o corpo, e aí sim ela sai respeitando o Tai Chi. Opa, Tai Chi é forte. Então, por isso também que a gente não deixa assistir a aula. Então, no dia lá, não adianta vocês chegarem sem ter agendado, só vou dar uma olhadinha. A gente fecha a porta e você não pode dar uma olhadinha. Pode praticar, mas não olhar. Ok? Vou aproveitar para deixar uma dica, então. Ao invés de chamar um amigo para olhar, chama ele para fazer. Para fazer, exatamente. A gente forma exatamente. uma turma e, aproveitando, Pablo, só para deixar também aqui uma orientação importante para o pessoal, né? Que a gente está com as vagas limitadas, então a gente está também seguindo todas as normas aí de segurança, né? Do distanciamento, a gente vai estar com álcool em gel, temos o Propé para todo mundo estar bem higienizado, com as máscaras também, então vamos preparado porque é isso, né? Com segurança a gente vai cuidando da saúde, né? E... É importante falar também que para aula, tá? Uma calça confortável. Não gosto muito que... Não é que eu não gosto, eu vou ser um pouquinho mais rígido nisso, tá? Eu não permito bermuda, tá, gente? Então, assim, eu não gosto, eu não acho legal, tá? Bermuda para aula de Tai Chi. Então, assim, pode usar leg, é mulher, né? Normal e tal. Mas, assim, homem, né? Não vão de bermuda que fica desagradável. Então, uma calça, tá? Confortável, porque vocês vão alongar. Nós temos alongamento durante a aula, tá? Bem forte. Nós temos chutes, nós temos vários movimentos, né? Então, precisa ser uma calça bem confortável, uma camiseta confortável. E a gente não usa tênis, tá? Na aula, porque o tênis vai te tirar o movimento do pé, tá? Então,
pode fazer, se quiser vir com uma sapatilha que você vai usar só para dentro da sala de aula, que você não vem andando com ela na rua, ok, pode usar, sabe aquelas molecas? Ok, elas são bem fininhas. Claro, eu não tenho nessa casa, não permite isso, tá? Mas só dentro da sala de aula. Mas o ideal mesmo é vocês ficarem de pé no chão, onde vocês vão sentir bem os pontos de apoio dos pés. A gente vai falar dos. A gente tem 9 pontos de apoio nos pés, né? A gente não, vai aprender a caminhar, gente. Aprender a caminhar, colocar o pé, enraizar. Então, para isso, quanto mais livre o meu pé, melhor. Não sei se a casa permite usar sapatilha caso a pessoa traga de casa. Eu acredito que sim, né? Depois a gente confirma ali Sim, com a né? Paula, mas acredito que sim. Agora, eu acho que o pessoal aqui está ansioso, porque tu falou que ia fazer uma demonstração aí. Aí eu acho que o pessoal falou, quero ver se o Pablo consegue fazer Eu não vi uma... ninguém falando isso ali. Ó, Pessoal, se se o vocês pessoal quiser quiserem. demonstração, deixa joinha. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, este é o momento, tá? Quem que está falando, mas a gente vai estar estudando a ideia de ter aula online também para quem é de outra cidade. Então, daqui a pouquinho a gente vai poder, quem não consegue estar presente, né? Eu tenho gente aqui do Paraná. Tem o pessoal do Paraná, aqui tem gente de Santa Catarina, e quem quiser fazer de casa a aula, vai poder fazer de casa a aula. Então, olha que legal. Então, daqui a pouquinho, mas isso é um plano que nós estamos ainda, estou ainda em estudo aí, tá? Mas daqui a pouquinho vai ter essa opção também para quem mora fora da cidade. Legal? Outra coisa interessante, tá? A gente falou das aberturas das aulas nas quartas-feiras, às 19 horas. Se encher a turma de pessoas que a gente vai fazer aula experimental, não quer dizer necessariamente que as pessoas que fizeram aula experimental todas vão se inscrever. Né? Isso é uma coisa que a gente não sabe. De repente a pessoa foi lá fazer aula e não é para mim. O que acontece? Se lotar essa turma, a gente vai abrir então no horário das 19h45. Então você já vai ter, se tiver demanda, tá, pessoal? Se tiver número mínimo para abrir uma turma. Aí a gente vai ter a opção de abrir às 19h e 19h45. E também, a gente vai deixar em aberto isso, né, para vocês falarem tanto comigo quanto com o pessoal lá da Casa Prema, que se vocês tiverem pessoas que queiram fazer em outro horário, por exemplo, de manhã cedo, 7h45 da manhã é um bom horário. Caso tenha disponibilidade de horário na casa, e disponibilidade minha também, e obviamente tenha coro, né, tenha um número mínimo para acontecer as aulas, a gente vai abrir mais horários, sem problema, né? Meio-dia, daqui a pouquinho, se for o caso, enfim. A gente está aberto a isso, mas, de novo, né? Tem que ter um número mínimo de pessoas aí para a gente estar abrindo. Legal? Então, caso vocês não possam estar fazendo dentro desses horários, vão poder fazer. Eu vou pedir, a minha esposa queridíssima está aqui no grupo, que eu vi ela, eu vou pedir para ela subir aqui, que ela está no andar de baixo, para ela vir aqui segurar o celular para mim de longe, daí eu faço uma demonstração para vocês então. E caso vocês tenham perguntas aí, pessoal, por favor, vão fazendo perguntas que serão respondidas, tá? Vê se ela me ouviu, ela está subindo aí. Só um segundinho. Então, só para recapitular aí na aula teste, aula experimental dia 24, quarta, a primeira turma já está fechada de 7 horas. E aí, o Pablo está abrindo uma nova turma aí, 7h45. Tá, vou encostar. Não, deixa eu ver. E dia 3 de março começa a primeira turma. A primeira turma, Pablo, do dia 3 é às 19 ou às 20 horas? A primeira turma é às 19 horas. Tá. O ambiente aqui é apertado, tá bagunçado, porque eu não tinha planejado fazer isso, mas vamos ver se dá para. Assim que é bom, no improviso. Deixa eu ver aqui que eu acho que ela virou a câmera. Deixa eu ver como é que tá se virar a câmera aqui. Sim. Aí tu explica pra gente qual a posição, qual a demonstração aí. Eu vou fazer um pedacinho de uma forma chamada forma 24, tá? Tai Chi 24. Ou também, acho que vamos fazer o 24 para iniciar, tá? Eu vou fazer para um lado aqui para você ter uma noção até de velocidade, de tempo que a gente executa, tá? Então, normalmente a gente sempre inicia posição pés unidos, mãos ao lado do corpo, e aí vem a primeira expressão IV, que é o início, clichê, que é então realmente o primeiro passo, e aí nós vamos seguindo.
E é isso. Então, só para dar uma palhinha, né? Vocês viram, então, o movimento que eu falei de perna... Obrigado, Lu. O movimento que eu falei de perna, como a gente tem que fazer um controle muscular muito grande, né? Então, aí tu vai começando a perceber o tipo de músculos envolvidos e que tipo de equilíbrio que a gente vai desenvolver. Legal? Pessoal, se tiverem perguntas aí, por favor, esse é o momento. Deve ser ótimo para concentração, né? Como você falou, que a gente está em muito ruído, né? Todo esse excesso de informação que acaba gerando uma ansiedade. Então, pelo que eu percebo, né, na prática ali, tu vai ter esse momento só teu, claro, onde você vai estar aprendendo e se concentrando, né, interiorizando, respirando, tendo consciência, né? É um trabalho de autoconhecimento também, né? O que a gente percebe, principalmente como eu sou da área da saúde, trabalho com acupuntura, né? Trabalho bastante com a doença também, como a gente fala, né? A gente percebe que as pessoas elas não estão mais, não estão mais, na verdade elas nunca deram bola para a saúde, né? Essa é uma verdade, é um fato, tá? As pessoas elas acabam se preocupando com a doença e deixam de lado a saúde, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo aí mundial, né? Obviamente que tem uma série de outras questões aí por trás que eu não vou abordar porque não é esse o tema, né? Mas se percebe que está havendo um aumento de problemas psicológicos como nunca antes. O aumento do número de suicídios está estratosférico. Tudo por quê? Por causa dessa incapacidade de lidar com tudo isso que está acontecendo. Porque a gente tem vindo de uma geração, né, me permite falar, a gente, nos poucos últimos anos que a gente passou, a gente teve uma transformação muito grande na nossa vida, né? A gente trabalhava, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, né? A gente trabalhava muito com o corpo. Hoje a gente trabalha sentado. Então, a minha lombar foi pro saco. E o pessoal não tem mais lombar, né? A cervical, agora por causa do celular, vocês sabiam, até esse dado é importante, tá? Vocês sabiam que quando você está usando o celular nessa posição aqui, ó, equivale a colocar 30 quilos de peso no seu pescoço? Então, e a gente não faz compensação, a gente não está mais fazendo atividade física, os governos, de um modo geral, podaram a nossa ideia de fazer atividade física como um todo, e então a gente está adoecendo em casa. A gente já não come mais como comia antes, né? A comida está péssima, é só comida pré-pronta, né? Coisa nada assim. E aí o Tai Chi, ele pode ser uma ferramenta para reconectar vocês novamente. Porque é interessante, quando a gente começa a cuidar do corpo e da mente, parece que tudo começa a se reconectar. O que foi feito conosco, com toda a população mundial, foi simplesmente colocá-las dentro de casa e deixá-las loucas. Porque elas não estão preparadas para isso tudo. E aí as pessoas não estão fazendo atividade física, não estão comendo direito, não estão se movimentando. O Tai Chi vai fazer com que vocês que estão... Eu acho que o melhor momento da história mundial para o Tai Chi é agora. Porque se a gente parar para pensar naquilo que eu falei antes, quando Bodhidharma foi no templo taoísta e viu todo mundo mentalmente forte, mas o corpo definhando, agora nós estamos até pior, né? Porque a mente não está forte, a mente está fraca e o corpo está pior ainda. Né? As pessoas não conseguem subir uma escada. Eu pego pacientes lá com 20 anos, 25 anos, vindo tratar ciático. Cara, ciático é uma doença, é um problema que tu ouvia tua avó falar que tinha. Hoje, pessoas com 19, 20 anos estão com ciático, né? Então, pessoas com problemas na coluna, problemas na cervical, enxaqueca, dor de cabeça. Tudo isso, gente, acreditem, pode ser tratado com Tai Chi, pode ser tratado com acupuntura, né? Mas tudo isso a gente consegue resolver se vocês mudarem esse hábito, né? Porque a gente entrou numa metodologia, numa loucura de dia a dia, de vida. E olhem só que interessante, tá? Eu não sei se pode falar o valor aqui da aula. Acho que até é bom, né? Para as pessoas saberem, né? Se tu sente de falar, pode falar. Até para, de repente, surge já essa dúvida, pessoal. As nossas aulas elas vão ter um valor de R$ 120 mensais. E aí, obviamente que não aconteceu, né? Mas eu sei que acontece. As pessoas dizem, que caro. Poxa, R$ 120 por mês. Cara, as pessoas perderam os valores das coisas, da saúde, da vida. Tu vai num sushi hoje, tu vai gastar R$ 80, R$ 90.
para uma refeição. E aí o cara vai te dar um mês de aula por 120 e a gente acha caro. Então, tu entende a transformação que foi feita na nossa cabeça, né? A perda de valores. A gente não tem dinheiro para cuidar da saúde. Eu nunca me esqueço. Dalai Lama falou uma vez que hoje, que essa, além do dinheiro, a outra desculpa que as pessoas dão tanto para não poderem fazer essas atividades físicas ou cuidar do corpo ou da saúde, é porque elas dizem que não tem tempo. E para mim é a maior balela de todas, tá? Ele dizia assim, se hoje você diz que não tem tempo para cuidar da saúde, amanhã você vai ser obrigado a tirar tempo para cuidar da doença. A escolha é sua. Não é assim? Quando tu ali, tu diz assim, vamos fazer uma academia, vamos fazer um tai chi. Eu não tenho tempo. Aí daqui a pouquinho tu vê que o cara se encostou no trabalho dele porque ele não aguenta mais de dor. Porque tem que fazer uma cirurgia. Né? Então, esse mundo de valores, pessoal, esse eu quero que vocês comecem a entender. Vocês podem, através de uma arte marcial, tai chi, pode yoga, outras atividades, mas especificamente do tai chi, que é o nosso assunto, tá? Você pode trabalhar os seus canais energéticos. Você pode trabalhar o seu equilíbrio, a sua coordenação motora, a sua memória, a sua capacidade cognitiva. Tá? Tu vai poder trabalhar uma série de fatores, vai trabalhar a sua saúde. Então, eu sempre digo, invista na sua saúde e não invista na sua doença. Mais ou menos é esse o recado. O pessoal está tímido, não está fazendo perguntas, né? O pessoal deve estar... Ou eles estão entendendo tudo, ou eles Ninguém tem dúvida, pessoal. Tudo. Ninguém tem dúvida, está todo mundo... Então, ou você explicou muito bem mesmo, porque... Eu vou ficar com essa opção. Mas então, também, gente, né, eu acho Pablo, que assim... o canal segue aberto também, né? Tanto aqui na Casa Prema, quanto no teu canal. Se alguém tiver alguma dúvida, também tem gente que não gosta de nem se expor aqui e falar. Tudo bem. Manda pra gente, vamos conversar. Vai ter aula experimental também, que eu acho que é a melhor oportunidade de você ir lá experimentar. E outra coisa que tu disse, né, Pablo? A gente fica justificando. Pega e faz. Pega e prioriza a tua saúde. Não fica criando mais justificativas para isso, né? Mais do que nunca, como tu falou, a gente está nesse momento que a gente precisa cuidar da saúde. Sem a saúde, não tem nada. Então, né, você pegar um valor, investir na tua saúde, poder ter esses minutos, esse momento só teu, para tu descansar, para tu se conectar, para tu aprender uma nova habilidade, para tu estar com outras pessoas também, conhecer novas pessoas. Então, cara, eu vejo que essa é a oportunidade. Eu até acredito que vai fechar essa turma aí bem rápido, porque é isso, Tai Chi vai trazer muitos benefícios para todo mundo. Eu vou estar na aula também. Então, que legal. Espero que a gente possa se encontrar, todos nós aqui. Então, qualquer dúvida, segue aberto aqui o canal. A live fica gravada aqui também, né, Pablo? Então, essa informação aqui ela não se perde, ela fica aí para as outras pessoas que foram visualizar. Então, eu vou iniciar aqui o encerramento. Se ninguém tiver nenhuma dúvida aqui no momento, quero agradecer a presença de todo mundo, né? Temos, no total aqui, somos 9 pessoas aqui nesse momento. Então, te agradecer, Pablo, né, pela tua gentileza. E é isso. Fico feliz aí, torcendo para que todo mundo apareça na aula aí, para todo mundo cuidar da saúde, ficar bem, ficar feliz, ficar para cima, porque é isso que a gente merece, né? Ser feliz e cuidar da saúde. Legal, muito obrigado também pelo convite. Deixa tua mensagem final aí para o pessoal. Muito obrigado pelo convite, acho que foi bem bacana, foi bem esclarecedor para todo mundo. E, pessoal, de novo, reforço as informações ali, né? Dia 24 de fevereiro, então, a última quarta-feira de fevereiro, né? Às 19 horas, vai ter uma turma que já está fechada para uma aula experimental. E às 19h45 tem a opção de vocês, então, entrarem em contato com a Casa Prema ou comigo, né? E para poder agendar para fazer essa aula experimental às 19h45 nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. E dia 3 de março é o pontapé inicial, ou seja, a aula realmente começa
dia 13 de março, então para todos que já tiverem se inscrito na escola. Legal? Então ficou o convite para todo mundo. Meu muito obrigado a todo mundo aí, ao Leonardo principalmente aí, né, do convite. E nos vemos aí lá na Casa Prema. Legal? Meu muito obrigado e até mais. Gratidão. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, Até a boa próxima. noite. Tchau, tchau.